Vamos ler? Está lá em 1 Crônicas 4:9. Alguém pode ler para mim, por favor? 9 e 10. 1 Crônicas 4:9 e 10. Jabes? Jabes. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Por que com dores o dei à luz? Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Você sabe o significado do seu nome? Alguém aqui sabe? O significado de Débora é abelha. Paulo, qual que é o significado do seu nome? Pequeno. Quem mais sabe? Lucas? Iluminado, luz. Quem mais aí? Nunca tiveram curiosidade de entrar na internet para ver, neta? Lança de nobreza. Ocimar, qual o significado do seu nome, Ocimar? Rebeca, qual que é o significado do seu nome? Aquela que une. Rosalva? Rosa branca, rosa alva, né? Rosalva. Júlio, qual é o significado do seu nome? Jovem cabeludo. Nicole, qual é o significado do seu nome? Vitória do povo. Loiraci, qual é o seu? Trabalhadora e prestativa. Alguém? Adriana Morena. É. Precisa tomar um solzinho, né, Adriana? Ai, mas é isso aí. Os nomes têm significados, né? O meu é abelha. Eu produzo mel, mas eu ferroo também. Ocimar que o diga, né, Ocimar? Lucas também, Nicole e Rebeca. Mas Jabes tinha um significado estranho o nome dele. Vocês ouviram? Vocês viram na leitura o significado do nome dele? Com dores eu nasci. Com dores, tristeza. Quem que é forte como leão? Léo? Ah lá, Leonardo, forte como leão. Jabes significava tristeza, depressão, dor, sofrimento. Mas ele, naquela época, hoje a gente não se importa muito com o significado de nome, parece que não faz tanta diferença para a gente. Mas naquela época era como se fosse uma profecia em cima da pessoa, né? Era aquele nome, aquele significado. Essa mulher deve ter sofrido muito no parto, hein? Para uma mulher colocar um nome desse num filho é porque sofreu muito. Mas Jabes não se contentou com isso. O que que ele fez? Orou. E ele orou. Ó Senhor, que abençoes, ó Senhor, que me abençoes. Bênção é uma coisa que eu não posso te abençoar. Sabe aquele costume antigo que falava, benção, mãe? O que que a mãe falava? Deus te abençoe, porque a mãe não abençoa. A gente pedia a benção para a mãe, mas não é a mãe que abençoa, é Deus. É Deus que nos abençoa. Isso é bom a gente ter muito claro na vida da gente, que a gente sabe quem a gente é, que a gente é filho dele e que é ele que abençoa. A oração dele era assim: ó Senhor, que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Naquela época, o povo de Israel havia conquistado Canaã, mas não havia conquistado todo o território ainda. Eles estavam em processo de conquista. Então, quando se pedia para largar a fronteira, era a realização de uma ordem de Deus, porque Deus ordenou que eles conquistassem todo aquele local. E era também uma bênção. Então, ele pedia que o Senhor o abençoasse, que alargasse as suas fronteiras. Tanto, hoje eu enxergo isso como alargar a fronteira, é tanto quanto você conquistar espaço aqui, nessa terra onde a gente pisa, quanto alargar a influência, alargar a nossa fronteira espiritual, alargar o nosso alcance. Hoje eu alcanço aqui, eu peço para o Senhor que eu quero para Ele alargar minha fronteira, aí eu alcanço ali, aí eu alcanço ali e vai indo, porque essa é a ordem de Deus, que as fronteiras sejam alargadas. Ó Senhor, que me abençoes, que me alargues as minhas fronteiras, seja comigo a tua mão, de modo que não me sobrevenha aflição.
E Deus o atendeu. E fala que ele foi o mais ilustre dos filhos daquela mãe. Ele foi um homem muito respeitado, Jabes. Tem um livrinho, lembra do catálogo do Avon no Brasil? A minha mãe vendia Avon. E um dia ela pediu o livrinho da oração de Jabes ali. E eu li. E eu aprendi muita coisa ali. E o rapaz, o escritor, ele conta que quando você começa a fazer a oração de Jabes, primeiro você faz por você. Ó Senhor, me abençoes, alargues as minhas fronteiras, sê comigo a tua mão, livra-me do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Daí você engata. Sabe quando você tem que orar por alguém e você não sabe nem o que pedir? Já passou por isso? Alguém pede oração e você fala, nossa, mas é um perdido, aquilo ali não tem solução. Você não sabe nem o que orar? Já sentiu isso, sim. Sabe o que você faz? Faz oração de Jabes. Ó Senhor, abençoa o fulano, alarga as fronteiras dele, sê com ele a tua mão, livra-o do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Primeiro você ora por você, para você se fortalecer, se conectar com Deus, para você poder pedir pelos outros. E assim ensinava naquele livro. Mas o Ocimar vai contar para vocês agora a história de alguém que gostava muito também da oração de Jabes e fazia a oração de Jabes. Muito bem. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ocimar. Até um tempo atrás, eu procurava na internet, mas não aparecia nenhum significado. Não tinha. Mas acho que de tanto eu procurar, alguém foi lá e pôs, né? Mas daí também não me interessava mais. Na minha casa, meu pai e minha mãe, eles tiveram 7 filhos. E todos eles terminam com mar. E eu vou contar para vocês uma história que tem relação com o poder de Deus e a manifestação na vida quando ora. Inclusive através de... Fugiu o nome? Oração intercessória, que foi o caso que aconteceu que a igreja se mobilizou e orou. A pessoa... Eu não posso citar nomes ainda, né? Eu posso. A pessoa estava no ensaio do coral e numa sexta-feira à noite, e ela começou meio que passar mal. Enjoos e tal, e ela foi ao banheiro e começou a vomitar. Aí o pessoal da igreja, né, começou até a brincar, falou assim, olha lá, ó, deve estar grávida e tal, vai vir mais criança na igreja, e aquela coisa toda. Mas não foi agravando, né? Ela foi ficando um pouco mais doente, assim, porque normalmente a gente tem mania, né, de achar que uma dorzinha assim, não, isso já vai passar e tal, mas no caso dessa pessoa, não parava, né? Então o esposo disse assim, olha, vamos para o hospital, né? De qualquer jeito eles iam ter que ir para o hospital mesmo, porque eles precisavam buscar o resultado do exame de sangue da filha pequenininha, e eles então, olha, já temos que ir, então já vamos ver o que está acontecendo. No caminho ele teve que parar o carro para ela vomitar mais um pouco, e aí foi um pouco assustador, né? Ele né, já ficou meio esperto, assim, nossa, tá demais isso, né? Então, quando chegou no hospital, foi direto para a emergência e ele falou assim, olha, eu estou aqui com a minha esposa, ela está passando muito mal e tive que parar para o caminho para ela vomitar mais e ela está muito ruim e está estranho. Então, a enfermeira falou assim, não, traz ela aqui. Tirou ali a pressão da pessoa, a enfermeira já assustou um pouco ali, falou assim, ó, então já vamos passar ela aqui na frente dos outros, enquanto o senhor vai lá fazer a fichinha, a gente já vai atendendo aqui. E é aí que começa uma história interessante. Por quê? Segundo essa pessoa, essa mulher que estava passando mal, o médico que veio atendê-la, ele era um médico assim, para não falar mal dos outros, né? Um médico que não gostava muito de ser médico. Porque ele era bem relaxadão, assim, ele fazia tudo de qualquer jeito. Sei lá, acho que ele se formou em medicina para agradar o pai e a mãe, né? E então ele foi lá, olhou por cima e deu uma medicaçãozinha nela lá na veia, lá, alguma Buscopan, sabe aquelas coisinhas todas lá? E deixou ela ali. E ela continuando passando mal, né? E teve um momento que ela pegou e falou assim, doutor, eu tô muito ruim aqui, não está fazendo efeito esse medicamento.
Aí o doutor disse assim, olha, eu já te mediquei, você tem que esperar. Tipo assim, para de dar piti, né? Eu tenho mais o que fazer aqui, fica na sua aí. E ela ficou ali piorando. Mas, quando ela viu que foi esse médico que veio atendê-la, ela se lembrou da oração que ela fazia, a oração de Jabes. E ela disse, Senhor, me livra disso. E imediatamente, né, Deus preparou uma pessoa. Doutor Fábio Rainha estava lá na UTI, 10º andar, estava calmo, tudo tranquilo. Ele resolveu descer para ver como é que estavam as coisas ali no pronto-socorro. Então, andando ali, ele passou, viu lá a salinha onde ela estava, tomando lá o medicamento. Ele achou estranho o comportamento assim dela e foi lá conversar com ela. Olhou para ela assim e disse, tudo bem? Ela não respondeu. Por que você está mexendo sua perna desse jeito? Respondeu. Faz bico para mim. Joga um beijo aqui para mim, manda aqui, ó. Tal. E ela não respondia. Aí ele virou para a enfermeira e disse assim, qual é o tratamento que está dando para essa moça aqui? Aí a enfermeira disse, olha, você está fazendo isso, isso, isso. Ele falou assim, não, 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 não. Para tudo, dá esse medicamento para cortar o efeito desse que está sendo aplicado e manda ela subir agora para a UTI. Ela está tendo um... Eu falei para você que eu não queria. Eu já falei que homem não chora? Mas ela estava tendo um AVC. Então, o doutor me chamou e falou assim, você sabe o que é um AVC? Eu disse, não, eu sei. E ele disse assim, você sabe o que significa isso? E eu disse, eu sei o que significa isso, mas eu quero saber qual é a extensão do negócio, doutor. Ele disse, não tem como saber, porque a gente precisa de tempo agora, mas é uma situação delicada. Então, você precisa de 72 horas. E eu disse assim, eu posso, pelo menos, dar uma olhadinha nela antes de ir embora, porque UTI, vocês não vão deixar mais visitar, né? Não, não pode, mas ninguém mais vai visitar. E eu fui. Gente, eu nunca tinha visto aquilo. Que coisa estranha. Os olhos estavam saltados para fora, e eles não ficavam certinhos, eles ficavam assim, ó, cada um virando para um lado. E eu falei, misericórdia, estava amarrada na cama e com outro tipo de medicamento. Né? E eu falei, doutor, e agora? Falei, olha, agora o medicamento está correto e tudo que nós possamos... Não chorar não, rapaz. Quase vou passar vergonha mesmo. Então, e aí ele falou assim, agora está com o medicamento direitinho, e ela vai continuar aqui, e nós temos 72 horas para isso, para a gente definir a extensão do estrago, né? Então, eu saí dali, né, otimista do jeito que eu sou, falei, misericórdia, né, vou ter que preparar um funeral amanhã. E aí eu pensei, tive uma boa ideia, né, ideia do Espírito Santo. Liguei para o pessoal da igreja e falei assim, olha, gente, por favor, ore, porque realmente a coisa está complicada, contei mais ou menos para eles o que eu sabia, e então a igreja começou a orar, foi uma benção, porque no outro dia, o médico falou assim, olha, melhorou um pouquinho, né? Pensei, um pouquinho é melhor que nada, né? Então, melhorou um pouquinho. E no outro dia, melhorou mais um pouquinho. E aí foi melhorando, o médico falou assim, olha, já saiu de perigo, acho que depois de 3 dias saiu da UTI, né? Ah, mas você acha que já não descobriram? 3 dias, né?
ficou em coma induzido ali, aí os olhos alinharam de novo, falou assim, olha, tá melhorando, né? E aí, quando ela saiu da UTI, ela ficou mais alguns dias no quarto ali em tratamento, e foi interessante, porque aí veio o problema, né? Eu foram descobrir, olha, 34 anos, 34, né? 33 anos, muito nova para ter isso aí, não tem antecedentes de problemas de saúde, o que aconteceu? E aí eles fizeram um exame e eles descobriram que foi por causa de... É doença que fala? Autoimune? É doença? Autoimune que inflamou as veias do cérebro. Aí no exame aparecia assim, a veia ia normal, de repente ela ficava fininha, aí depois ela voltava ao normal, aí depois ficava fininha de novo, e em um desses pontos que ela ficou fininha, ela se rompeu. E aí que provocou o AVC. Então, eles fizeram, para tratamento disso, uma dose de ataque, derrubou a imunidade e tal, e as coisas começaram, a se organizar novamente. Mas o interessante, a prova do milagre da intervenção de Deus, veio depois, quando no INSS estava apresentando lá os exames, tal, para ela poder receber o benefício, e o médico do INSS olhou e falou, olha, eu estou acreditando porque eu estou te vendo, mas se eu não estivesse te vendo, eu diria que essa pessoa está morta, ou então inutilizada em uma cama. Por quê? O ponto aonde deu o AVC foi aqui, ó. Aqui, né, Débora? E nessa região aqui, falou que, olha, assim, por menos do que isso, a pessoa perde a capacidade de respirar, o coração perde a capacidade de continuar batendo e a pessoa morre. E aqui eu estou vendo que curvou aqui essa parte aqui sua. Então isso aqui simplesmente não existe, né? Você é um milagre, a pessoa falou, né? E nós louvamos a Deus por isso, né? Agora ela continua. Eu vou chorar mais ali. O curioso é que eu estava fazia 15 dias que eu estava fazendo a oração de Jabes, eu tinha aprendido, e eu me apaixonei pela oração de Jabes, e eu fazia aquela oração de Jabes, e eu fazia por mim, eu fazia pelas pessoas, e eu ia fazendo. E quando eu me vi naquela situação, eu entendi que era uma resposta da oração de Jabes. Ó Senhor, que me abençoes e me alargues as fronteiras. Depois que eu tive esse AVC, são incontáveis as vezes, e depois da recuperação, foi paralisado todo o meu lado esquerdo, eu perdi todos os movimentos, tem vários milagres que foram acontecendo depois que a gente não tem tempo para contar, mas eu andava daquele jeito, esses 3 dedos, eu era pianista da igreja, não consigo mais tocar, porque esses 3 dedos até hoje foi a única coisa que ficou. A minha mãe fala, Débora, ora Deus, Deus cura até esses 3 dedos. Eu falei, não, mãe, isso aqui é para eu lembrar. Quando eu vou digitar, eu não consigo, quando eu vou tocar, eu não consigo mais, mas eu lembro que eu estou viva. É a minha lembrança, é uma deficiência, mas é minha lembrança de que Deus me salvou, né? E que me abençoes e alargues as minhas fronteiras. Então, a quantidade de locais onde eu pude dar esse testemunho, a quantidade de locais onde eu consegui ser conhecida e eu posso fazer meu trabalho de conscientização de pais, de conscientização de casais através da psicologia, aumentou absurdamente. Então, eu senti um alargamento das minhas fronteiras muito grande. Ó Senhor, que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Seja comigo a tua mão e livra-me do mal, a morte, de modo que não me sobrevenha aflição, a cadeira de rodas. Deus respondeu de uma forma muito clara isso na minha vida, e eu vim aqui hoje te convidar para você também fazer essa oração. Nesses dias nós estamos orando pelo Felipe, né? Não sei qual vai ser a resposta de Deus, mas a resposta de Deus, porque às vezes a gente ora tanto por uma pessoa e parece que Deus não ouviu, né? Mas a resposta de Deus é a mesma. É a mesma. Um dia eu dei esse testemunho numa igreja onde um casal tinha sepultado seu filhinho de 5 anos.
E eu sei que aquela igreja tinha orado absurdamente para que Deus salvasse aquela criança. Então eu falei para aquele casal assim, eu falei assim, a resposta que Deus deu na minha vida e a que Deus deu na vida do seu filhinho foi a mesma. A resposta de Deus é sempre vida eterna. Para eu alcançar a vida eterna, eu precisava viver mais. Aquela criancinha de 5 anos não precisava, a vida eterna estava garantida para ele ali. Dói, dói. Mas quando passar isso aqui, a gente vai ver e vai falar: Senhor, obrigada por ter guardado meu filho. Não sei, né? Eu vim aqui te convidar hoje para fazer essa oração. Eu vim aqui te convidar hoje para. Se você não sabe orar por alguém, não é uma reza, tá? Não confunda, não é uma reza. É uma forma diferente de se conectar com Deus. Experimenta, guarda. Quando eu comecei, eu escrevi ela e coloquei na minha geladeira. Toda hora que eu passava, eu estava falando. Aí você está andando na rua, você vê um mendigo, fala: ó, Senhor, abençoa este mendigo. Você com ele a tua mão, alarga as fronteiras dele. E aí vai, aí vira uma coisa tão automática que quando você vê, você está o dia inteiro em oração. Quando você vê, você está o tempo todo em oração. E a gente só tem glória a Deus para dar nessa vida, independente de qual seja a resposta dele. Né? Nunca desista de orar por alguém. Eu tenho uma experiência, eu penso que a oração intercessória funciona dessa maneira. Para mim, tá? Não fiz teologia, não sou especialista nem nada, mas para mim funciona assim. Quando alguém está sofrendo, tem uma hoste de inimigo, de anjos do inimigo querendo tomar para ele, porque a morte é dele, ele quer tomar. Ou quando alguém está perdido em drogas, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Alguém está perdido em drogas. Não é dúvida nenhuma que o inimigo está com as suas hostes inteiras ali em volta daquela pessoa para tomar aquela alma de Cristo. Concordam comigo? Aí o que acontece? Se Jesus vai lá, ou o anjo Gabriel, ou quem quer que seja, para salvar aquela pessoa, o que o diabo fala? Ele é meu, sai daqui, ele é meu. Mas se você está orando por aquela pessoa, quando Jesus vai lá para resolver o problema daquela pessoa, o diabo fala, ele é meu. Aí Jesus fala assim, mas a Débora pediu para eu vir aqui buscar ele. Daí, através da minha oração, eu tiro o poder de Satanás na vida daquela pessoa. Você já tinha parado para pensar no poder que você tem quando você ora por alguém? Você está enfraquecendo Satanás de forma que ele não pode mais tomar posse daquela vida. Nunca desista de orar, por quem quer que seja. Às vezes a gente fica 20, 30 anos orando, orando, orando. Vamos continuar. Eu quero te convidar agora para se colocar em pé. Vamos orar? Pai eterno, grande Salvador, coisa mais linda é o Senhor na nossa vida. O Senhor me salvou da morte mais de uma vez. Eu venho aqui render-te graças e me colocar diante de ti mais uma vez. Sou fraca, sou falha, erro tanto, Senhor. Erro demais, erro todos os dias. Mas eu fico tão feliz porque eu sei que o Senhor sempre me perdoa. Eu sou tão feliz porque eu sei que o Senhor sempre está aí. E o Senhor fala: Ê, Débora, errou de novo, vem cá. Coisa mais linda é o Senhor na nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me salvou e o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer melhor. O Senhor me deu a oportunidade de conhecer o Senhor de perto. Eu peço aqui nesta manhã que o Senhor, na vida de cada um que está aqui, que cada um que está aqui tenha uma experiência forte assim contigo. Uma experiência de te conhecer de perto. Uma experiência de saber que o Senhor é Deus. Uma experiência de saber que o Senhor é o dono do poder. Que é o Senhor quem manda nesse planeta, Pai. E por isso eu faço a oração de Jabes aqui por essa igreja. Ó Senhor, abençoa essa igreja, esse grupo. E alarga as fronteiras aqui do grupo de Riverwalk. Sê com o grupo de Riverwalk a tua mão. E livra esta igreja do mal, de modo que não lhe sobrevenha a aflição. Eu te peço, eu te clamo, eu te imploro, no poderoso nome do nosso Salvador Jesus.
Amém.